Olá, eu sou Camila Inácio e você está no Pod Plurais, um podcast da consultoria Mentes Plurais. Eu gosto de dizer que o Pod Plurais é um catalisador de temas e mentes plurais que merecem ser levados a outros patamares. Gente, o tema de hoje, para abrir o programa, eu já trago um provérbio africano que diz muito sobre o que a gente vive hoje em dia. Se você quiser andar rápido, vá sozinho. Mas se você quiser chegar mais longe, vá acompanhado. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre o poder da coletividade e pra gente do aquilombamento. Olha só, se você ainda não segue esse canal, já se inscreve aqui, salva, compartilha, leva essa mensagem para outros patamares, como eu sempre falo, porque vale a pena. O tema de hoje está muito especial e daqui a pouco vocês vão entender por quê. Antes de eu abrir aqui a mesa, eu vou agradecer a Ben & Jerry's. Quem já conhece o nosso canal já sabe que a Ben & Jerry's está com a gente há um tempinho e já trouxe pra gente aqui muita euforia, muito ativismo para o nosso programa. Obrigada, Ben & Jerry's. O estúdio está cada vez mais gostoso e pedaçudo com vocês aqui com a gente. Bom, antes de eu começar a falar, eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher negra. Hoje eu tô com os cabelos bem presos, assim, num rabo de cavalo bem cheio. Eu adoro esse penteado. Tô, como sempre, com meu óculos de armação grande, armação dourada, meu batom vermelho, que é uma assinatura, é quase um empoderamento político aqui. Tô com uma camisa azul bem bonita, eu gosto, e uma saia toda cheia de brilhos, por que não, né? Pra gente falar sobre a coletividade, sobre o poder de estarmos juntas, é sempre bom a gente se cuidar, se tratar e vir com muito empoderamento para essa conversa. Agora que estamos todos na mesma página, todo mundo já entendeu o que a gente vai fazer aqui hoje, eu vou finalmente abrir, eu vou falar que eu estava muito ansiosa para essa gravação e para trazer essas duas mulheres aqui que são, para mim, referências e potências. Marina Franciulli, falei certo, né? A gente estava ensaiando aqui, e Shirley Lima. Queridas, obrigada por estarem aqui. Para mim é muito especial receber vocês e receber vocês juntas. Tem todo um gosto diferente. Muito obrigada por terem vindo. Eu vou pedir para vocês se autodescreverem e comentarem para a gente, se apresentarem aqui quem são vocês dentro e fora do LinkedIn. Sou a Marina, eu tô muito emocionada de estar aqui com vocês, é muito forte esse encontro pra gente, é muito gostoso, muito gostoso. Eu sou a Marina, sou uma mulher negra, eu tô usando tranças com ombre hair, que é aquela pontinha mais clara. Tô usando brincos dourados longos, um batom vermelho também, porque né? Um colar dourado e um macacão jeans de manga curta, é um jeans claro. Quer se descrever também, Chi? Quero sim, gente. Também tô super emocionada. Tenho vários motivos para estar emocionada. Conto pra vocês daqui a pouco. Mas, fazendo a minha áudio, e eu também digo a minha autodescrição, porque eu gosto mesmo de me intitular assim, uma mulher negra. Estou usando Gypsy Spreads, que é aquele movimento de trança com cachos na cor cobre, que eu gosto muito, diga-se de passagem. Estou usando um conjunto marrom que há muito tempo eu não usava marrom e eu até cheguei a olhar que essa cor não combinava comigo por questões diversas. E hoje acho que entendo que a gente combina assim. Uso óculos também e estou com batom marrom porque eu tava também querendo trazer uma cor mais nude, unhas vermelhas, e acho que eu tô nesse momento de me autoposicionar e auto-revelar pro mundo. Tá belíssima, amiga. Belíssima. Estamos, né? Todas. Adoro. Gente, olha, eu já deixei aqui escapar algumas coisas, por que é importante a gente, como é importante estarmos aqui, mas para trazer, eu sempre abro a conversa colocando todo mundo no mesmo contexto, né? Então, vamos lá. Por que eu quis trazê-las para falar sobre coletividade? Porque a gente se conectou, pelo menos eu com vocês duas, dentro de coletivos, e coletivos muito potentes. Coletivos que são mais do que um grupo de WhatsApp. São coletivos que alavancam as pessoas que estão dentro dele, que fazem a diferença no desenvolvimento interno e externo de cada uma dessas pessoas. Então a conversa de hoje não é sobre estatística, não é sobre contexto histórico, não que de certa forma está relacionado, claro, mas a conversa de hoje é sobre
o poder de estarmos juntas. Shirley e eu nos conhecemos num coletivo de mais de 300 mulheres, voluntariamente fazendo a diferença na vida uma das outras. Má, te conheci dentro de um coletivo que hoje está crescendo, já chegou a 80 pessoas, que você me falou agora, mas conforme eu fui te conhecendo, eu fui vendo que a gente tinha outros coletivos em comum e vários que eu olhava e falava, nossa, eu adoro esse grupo aqui, tá lá, Marina. Nossa, mas esse aqui também segui, a Marina. Mas eu gosto tanto dessa pessoa aqui, isso aqui, ó, é amiga de Marina. E assim eu fui percebendo que, gente, tá tudo conectado. As pessoas que estão aqui com os mesmos ideais, que estão aqui com os mesmos propósitos e vivendo quase que a mesma realidade ou passando por realidades parecidas, a gente se conecta. Não tem jeito. Como foi isso para vocês? Vocês entrarem nesses espaços que hoje vocês ocupam? Olha, a gente não falou quem a gente é no LinkedIn e fora do LinkedIn, né? É verdade, então por gentileza. No LinkedIn eu sou mãe do Gael e do Ian e sou comunicadora que usa a comunicação para transformação. Sou uma comunicadora especialista em direitos humanos que usa sempre a ferramenta da comunicação para transformação, atuando sempre pelas perspectivas de diversidade, equidade e inclusão. Fora do LinkedIn, sou mãe do Gael e do Ian e da Amora, minha cachorra, minha filha mais velha, minha filha Caramelo, vira-lata Caramelo, patrimônio nacional, sempre falo isso. Mesmo, vira-lata Caramelo. É isso, participa das reuniões tanto quanto as crianças. E eu sou filha da minha mãe e do meu pai, Maria do Carmo e Paulo. Sou neta de uma mulher negra que criou 7 filhos sozinha não, com a ajuda da sogra, que foi uma mulher nascida no ventre livre e que foi registrada em 13 de maio de 1888. E eu não sei a história dessa mulher. Então, eu tô olhando para os coletivos, também buscando a história e a raiz do meu pai, que também quer saber essa história. Ao contrário da família da minha mãe, família de imigrantes europeus, italianos, por isso Franciulli, que eu sei de onde vieram, quem eram, o que faziam. Então, eu olho muito para os coletivos também como forma de me encontrar. Como eu cheguei nesses coletivos? Com a maternidade. Eu sempre fui aquela pessoa da escola que nunca gostou de ficar num grupinho só. Eu circulava. Eu gostava de conhecer as pessoas, conhecer as histórias. E eu sempre fui muito inconformada com, não pode, não, é sempre assim, sempre foi assim, por que mudar agora? E os coletivos vieram muito mais forte nessa fase adulta com a maternidade, por conta da minha gestação, do meu filho mais novo, porque eu passei por um processo de violência profissional. E uma pessoa me estendeu a mão, que foi a Dani Junco, da Bitumami. E quando eu consegui sair daquela água que estava já passando da minha cabeça, eu vi que tinham muitas outras mulheres que tinham passado pela mesma situação. E ali me veio muito forte a questão do coletivo olhando para as mulheres. E aí vem se desenvolvendo uma história até chegar ao Aquilomba Elas, que é esse grupo que já reúne mais de 80 mulheres negras para a gente se olhar mesmo, porque tem coisa que a gente... É o samba, a gente se fala no olhar. É isso, tem coisa que só a gente sabe, as vivências que a gente tem e as experiências que a gente tem e os espaços seguros que a gente tem. Então, o Aquilomba vem muito desse lugar da gente olhar para as mulheres sem necessariamente ter a perspectiva do profissional. A gente gosta mais de gente do que das empresas. A gente gosta mais das histórias do que dos dados. A gente gosta mais das experiências, as experiências vividas coletivamente, do que o que eu faço sozinha, ou de qualquer outra história de outra pessoa que faz sozinha. Então, acho que essa é a força do coletivo. Isso é o que motiva mesmo da gente estar junto, né? Eu tô emocionada, né? Então, eu sou uma pessoa que me conhece, sabe que eu fico bem emotiva, sou muito intensa, então se eu chorar aqui é por causa de vocês. E por causa desse tema que me atravessa, né? Então, eu sou super emocionada e tô super feliz aqui. Eu vou contar umas histórias que vocês não sabem e até sobre elas mesmo. Meu Deus. Já veio com um brinde. Já vim contando coisas aqui. Mas eu costumo dizer que também, né, para além do crachá, eu não faço muita distinção, assim, do LinkedIn e fora do LinkedIn, porque eu acabo sendo muito eu em tudo, né? E acho que circulando no corporativo, no pessoal, no social, eu não consigo... E aí todo mundo sabe muito da minha vida, porque eu sou uma pessoa muito intensa, acabo sendo muito intensa. Mas eu sou, para além do crachá, mãe do João Pedro, né?
Eu tenho uma história antes do João Pedro e uma história depois do João Pedro, obviamente. Eu acho que eu sou uma pessoa muito melhor hoje. Indiscutivelmente, a maternidade de fato me transformou também. Mas eu sou filha da Dona Maria Madalena e do seu Valdomiro, que tem uma história de vida e de transformação, que vieram para São Paulo muitos jovens morar de favor. E minha mãe diarista, meu pai trabalhava em usina, depois foi ser mestre de obras. Então, tenho uma história bem firme com eles. Uma família muito simples, mas uma família muito consistente em valores, sabe? Assim, acho que isso me deixou muito, muito firme no quem eu sou hoje. E eu sou marqueteira de formação e de coração. Tô o tempo todo fazendo marketing aí. Seja um marketing, né? É verdade, pessoal, esse bilhete. É verdade, esse bilhete. E hoje atuo como head de produtos. Adoro produto, inovação, transformação digital e transformação pessoal. Né? Então, isso está o tempo inteiro na minha vida. Eu tenho várias possibilidades de atuação, mas essas são as atuações mais presentes no meu dia a dia. E uma coisa que, quando eu falava do coletivo, eu acho que eu tenho uma questão enquanto pessoa, que quando eu era mais nova, eu sentia uma certa solidão. Porque eu não me enquadrava em muitos grupos, né? Então, ali no colégio, eu não era nem a mais descolada para estar no grupo dos descolados, nem o mais nerd para estar no grupo dos nerds, Então, eu tava sempre um pouquinho ali descolada de alguma coisa e sentindo muita falta de ter uma rede de contato, de apoio, de amigos, tentando encontrar o meu aquário, para poder também seguir um pouquinho à frente. E aí foi o momento que eu tive que falar assim, gente, eu não sou dentro dos padrões de beleza, eu não era bonita, então as pessoas não faziam tanta amizade comigo. Eu não era a pessoa mais inteligente, então eu não era mais comunicativa. Mas eu era aquela pessoa que fazia interface, que circulava de uma maneira meio invisível, entre os grupos. E eu começava a falar sobre tudo. O assunto é futebol? Vou falar de futebol. O assunto é música? Vou falar de música. E aí eu passei a ser legal. Como eu não era? Ela é legal. Ela é muito legal. Dá pra conversar sobre tudo. E aí eu fui entendendo a necessidade de pessoas, né? O que as pessoas tinham suas necessidades. Apesar de se mostrarem grupos muito fortes, elas tinham ali suas necessidades. E aquilo ficou lá no meu primário, né? Quando eu cresci, eu já fui me construindo um pouquinho mais, mas no corporativo, sentindo muita falta de olhar pro lado e de ver pessoas negras em minha volta e sentindo aquela necessidade de construção de grupo, de rede mesmo, porque ao longo da minha vida eu tive muitos amigos, colegas de trabalho que eu levo pra vida, pessoas que são inspiradoras, mas eu não tinha um grupo pra chamar de meu. E aí, agora, depois de um tempo, é até fortalecido em termos de história, de identidade, me conhecendo mais, conhecendo aquilo que eu acreditava, eu via algumas pessoas que eu olhava e falava assim, nossa, eu queria muito ser amiga daquela pessoa. Ela já me falou isso. Eu queria muito... Nossa, eu vejo aquela pessoa, eu queria muito estar com ela. Nossa, deve ser muito legal tomar um café com essa pessoa. E aí eu falei, cara, em alguns momentos eu vou tentar me conectar, em alguns momentos eu vou chamar. E eu ficava com isso na minha cabeça. Então, quando eu via a Má num dos eventos da Bitumami, eu falava, eu quero ser muito amiga dela, por tudo que ela fazia, assim, porque ela inspirava, pelo movimento. Eu falava, um dia eu ainda vou ser amiga dela. E aí um dia eu tava lá no Aceleradas, quando eu vi você passando, e ela teve um dia que ela tava toda de branco, com trançada, toda de branco e tal. Ela é uma deusa. Eu falei, gente, que mulher é aquela? Eu falei, Deus, eu quero muito ser amiga daquela mulher. Assim, sabe aquela coisa? Tô te falando. Eu lembro o dia que ela chegou toda de branco. Eu acho que era uma sexta-feira. Estava de tranças no cabelo, um brincão. E acho que aquele brinco tinha muita cor. E aí eu falei, cara, eu quero muito ser amiga dessa mulher. Então, sabe aquela coisa de você chegar e você começar a emanar pro universo as coisas que você quer e pra você poder se aproximar? Então, hoje eu faço isso, assim, tipo assim, as pessoas que me trazem inspiração, que eu leio a história, que eu falo, eu preciso muito me aproximar dessa pessoa, eu preciso muito conhecer ela, eu preciso muito saber a história dela, preciso muito estar com essa pessoa perto da minha vida, assim, né? E graças a Deus tá acontecendo. Tá acontecendo. Gente, olha... Tá muito inspirador. Eu jamais imaginei que você tinha tido essa sensação. Olha como são as coisas, né? Mas eu lembro que no dia você chegou, eu fiquei muito impactada. E eu falei... Mas eram muitas mulheres. E eu tava muito apaixonada por ver muitas mulheres. Eu também. Eu tava profundamente emocionada nesse dia. Porque foram... Não é comum, pelo menos não era comum pra mim, eu chegar em lugares
e eu me sentir acolhida por todas as pessoas presentes naquele lugar. Para mim, não é... Hoje melhorou muito, mas não é uma sensação natural. Até hoje. Eu sempre chego pensando, bom, será que eu deveria estar aqui? Onde é que eu posso sentar? Com quem eu posso falar? E se eu puder falar, de que maneira? E quando eu entrei no Aceleradas, eu falei, gente, existem outras pessoas como eu. Existem outras de mim. Falando a mesma língua, ocupando outros lugares. Então eu estava para as mulheres com esse olhar que você descreveu agora. Nossa, olha aquela mulher. Assim, ó. Gente, eu quero muito ela pra mim. Exato. Eu jamais imaginei que tinha alguém me olhando com esse olhar. Muito. Demais. Ai, que delícia. Muito. E eu acho que, assim, também é muito legal o interesse genuíno que a gente tem de querer estar com as pessoas, né? Porque eu tenho uma vida no mundo corporativo. Então, ao longo da minha jornada no mundo corporativo, é muito comum, e a palavra network, ela faz parte da minha vida há muitos anos, mas é aquele network que, aparentemente, te traz um interesse. Todas as relações têm interesse? Eu acho que todas as relações são baseadas em interesse. Tem um interesse que ele é profissional, muito pontual e direto, e tem um interesse que é, cara, eu quero conhecer você, eu quero saber da sua vida. E esse interesse do eu quero conhecer você, não sei, pelo menos assim, no meu universo corporativo, ele não existiam. Eram relações que era um network que você visava chegar a um caminho a mais, aquela pessoa podendo te auxiliar. Mas é a utilidade, né? É o que ela pode fazer por você. É sempre a utilidade. Eu não vejo a Camila, eu vejo o que a Camila pode trazer pra mim. E eu acho que a gente tem muito isso em comum nas nossas histórias, né? De sempre se reconhecer como sendo a única, uma das 3 pessoas negras dos espaços. E sempre com um sobrenome corporativo, isso a maternidade mudou muito na minha cabeça, assim, eu não quero sobrenome corporativo, eu sou a Marina e eu sou essa pessoa aqui. Eu faço um monte de coisas o tempo inteiro. Sou o pai do Chris, mas não fui eu que desafiei o Anderson Silva, então não vou lutar com ele. Mas é isso, assim, de conseguir olhar para as pessoas sem enxergar o crachá e falar, putz, você é igual a minha irmã. Eu sou de uma família interracial e a minha irmã, ela tem a pele clara, o olho verde e o cabelo loiro. Então é isso, assim, eu quero saber mais de você, porque eu sei da minha irmã e eu sei as dores dela. Quero saber mais de você, eu quero conseguir conectar você e com ela. Eu olho pra ti, eu vejo tudo que ela é. E eu não quero saber onde ela trabalha. Eu quero saber a história dela, eu quero saber o que motiva, o que deixa ela com esse sorriso aberto sempre. Por que ela acorda com esse sorriso, sabe? E eu acho que isso muda muito uma chave quando você passa a olhar as pessoas sem a utilidade. Sim. Que é o que a gente é treinada pra fazer, pra conseguir pertencer, pra conseguir estar nos espaços, pra conseguir se manter ocupando esses espaços, porque nem sempre ocupar espaço é gostoso, é agradável, muitas vezes adoece. Não, adoece e o burnout vem. Vem com força. Vem com força. A gente tá sempre se desafiando a estar num lugar, é estressante, é cansativo. E quando a gente fala desse lugar do corporativismo, né, é muito forte o nome da empresa, é muito forte a sua hierarquia dentro da empresa. Então, eu me lembro, muitos anos atrás, da minha primeira transição, eu trabalhava em hotelaria. E aí, eu era mãe solo, então eu trabalhava a escala 6x1 com um bebê. E eu ainda, para ter o adicional noturno, olha que loucura, né? Para ter o adicional noturno, eu pedia para trabalhar na escala da madrugada. Então, de dia, enquanto a Júlia estava na creche, no berçário ali, ela ficava acho que 4 horas, era o tempo que eu tinha para dormir. E aí eu buscava ela no berçário, ficava com ela à tarde, minha mãe ficava com ela à noite na minha casa para eu ir trabalhar. Só que eu já não morava com a minha mãe, não era obrigação dela, né? Ela estava me ajudando, mas ela não estava pegando aquilo para a vida dela. Chegou um momento que ela falou, filha, não dá mais. E aí eu comecei a me movimentar. Quando eu fui trabalhar para uma pessoa
de secretária executiva, porque era o que eu sabia fazer. Eu trabalhava em hotelaria, eu sabia falar, olá, como vai? Tudo bem? Na área de operações ainda, então era 100% serviços, 100% pessoas. Fiz uma, tô até me alongando, mas eu fiz essa transição, eu fui ser secretária executiva. E eu fui trabalhar para um cara que era muito influente. Então ele falava para mim assim, ó, é aí que me conecta com a sua fala. Ele falava assim, ó, liga lá para fulano, fala que é a Camila do fulano. Nome dele. O nome que abre portas. Claro. Então eu ligava, eu estava muito habituada. Eu ligava, falava, oi, tudo bem? Eu quero falar com o João. Ai, olha, você tem hora na agenda? Não, fala que é a Camila do... E dava um nome que abria portas. Claro. Então eu, durante esse tempo, me tornei a Camila do... Eu não era nem a Camila, meu sobrenome de solteira. Nem era Camila Felizbino, era Camila do fulano. E isso me pegou de uma forma, eu falei, gente, eu não sou dele, eu não sou ele, eu não sou parte, eu não sou ativo da empresa dele, eu sou uma outra pessoa. Só que, óbvio, essa consciência só veio pra mim depois de um tempo, né? Sim. Então, o que você fala é... Pra mim também só veio depois de passar por violência profissional. Que aí eu falei, gente, não é possível. Não, eu não sou essa pessoa. Eu sou uma pessoa que tô olhando pro meu filho com 7 dias de vida e tentando entender que eu não sou o problema e ele não é o problema. Uhum. Então, logo, precisamos identificar de onde vem. Mas muito tempo de terapia também para conseguir. E tem uma coisa dessa questão do corporativo e do network mais, né, intencional, digamos assim. E essa questão da carteirada, né? Isso pra mim me deixava... porque eu não sou essa pessoa. Então isso pra mim me criava uma certa repulsa quando vinha assim... Você é a Camila do tananã, então você pode, tipo, passar sua fila, passar na frente. Você como se ele tivesse um acesso privilegiado e outras pessoas não. E aí era o famoso, quando eu tava ali ou atendendo ou também... prestando algum tipo de atendimento, de serviço, você fala assim, mas você sabe com quem você tá falando? E eu falo, ai meu Deus, espera aí, que eu preciso abaixar minha cabeça aqui, porque essa pessoa, ela é importante. Então, toda vez que você tá circulando nesses universos de pessoas, parece que a pessoa, ela precisa se posicionar. E se colocar como importante perante ao outro, né? E aí, como durante muito tempo na minha vida, assistente analista, eu fui a pessoa que estava ali também para executar e para atender uma solicitação, aquilo me criava uma certa, poxa, mas tipo, não sei com quem que eu tô falando. E eu até gostaria de saber se você sentar pra gente conversar. Pois é. Porque de repente você também não sabe com quem você tá falando. Não é esse o natural das coisas, não é esse o natural da construção das relações humanas, quando a gente tira do corporativismo, mas aí chega um momento que... A gente tá falando de ancestralidade, né? Eu vou... Que a galera acha que tá tudo novo. Gente, desculpa, mas isso já existe desde muito tempo. Eu vou trazer uma construção aqui, que enquanto eu tava construindo a nossa mesa, eu li um sociólogo. O nome dele é Manuel Castells. E ele afirma que... Eu vou pedir licença poética e vou ler para eu não desdizer. Ele diz o seguinte... A base da nossa cultura é o indivíduo, a pessoa de cada um, e que a sociedade é a conexão de indivíduos com outras pessoas de acordo com seus interesses. Bom, Daí nasce o coletivo. Então, é uma construção branca europeia, Sim. cis masculina, heteronormativa, obviamente. E que eu fui buscar nessa fonte, porque não é uma fonte de informação que eu busco frequentemente, que eu cito frequentemente aqui. Aqui é um lugar seguro, é um lugar que, assim, é só... Bom, se você chegou agora, dá uma olhada lá no canal. São todos os vídeos falando sobre os espaços que a diversidade ocupa dentro da nossa sociedade. E a gente não necessariamente fala apenas sobre as nossas dores. Então, quando eu me deparo com afirmações assim, sim, somos indivíduos. Somos pessoas individuais, mas será que somos necessariamente individualistas? Eu preciso só olhar para mim e eu só esticar a mão para o outro de acordo com o meu interesse? Então isso é o que a gente está falando agora, é muito corporativo, é muito crachá. E o que a gente faz fora desse lugar, olha só como muda o gênero, muda a cor, muda o objetivo, muda
a situação. E para mim é mais importante, foram várias dessas mulheres que a gente se relaciona nos nossos coletivos, que eu olho e falo, nossa, que mulher legal, que mulher interessante, eu tô conversando com ela aqui no Beat Umami, no Mãe Summit. Gente, eu gravei um podcast no banheiro. Que legal! Eu fiquei quase uma hora conversando com uma mulher no banheiro, uma super apresentadora. E tava ali no banheiro, trocando, batendo papo. Então é isso, quando a gente se transporta desse lugar que eu tenho que me provar e que assim, se eu não tenho o nome, se eu não tenho o cargo, aí eu volto a ser a Camila de fulano. Eu não sou mais a Camila Inácio, entende? E aí quando eu chego num lugar eu falo, não, eu sou a Camila Inácio. Putz, me conta, que legal, qual que é a sua história? Eu acho que é aí que a gente se conecta e é aí que as coisas começam a fazer sentido. E é aí que a gente começa a se... Não é nem convencer, mas é aí entender o quanto é importante a gente poder se conectar com genuinidade, né, gente? E tem uma coisa que pra mim faz muito sentido, porque assim, eu falo pra todo mundo, eu fiz um movimento de estar com vocês. Então, a partir do momento que eu externei, eu quero... Não falei assim, tipo assim, brincando, não. Eu falei, eu quero ser amiga delas, eu quero estar com elas. Eu comecei intencionalmente a estar em espaços onde as pessoas que eu quero estar estavam. Porque pra mim era importante estar com aquelas pessoas. Diferente de estar sem saber se elas trabalhavam numa empresa A, numa empresa B, numa empresa C. Mas sabe aquela pessoa que te passa e que você quer saber assim, cara, a trajetória dessa pessoa... Ela é uma trajetória tão inspiradora que é impossível que num café com ela eu não saia de lá formada no MBA. Porque assim, essa pessoa passou por tantas situações que eu preciso sentar para tomar um café e conseguir trocar também qual foi a minha experiência e falar também de conquistas. Falar também de pontos positivos que ao longo de uma trajetória, de várias experiências, eu não consegui falar, porque eu tenho sempre que estar me provando, eu não consigo reconhecer aqueles momentos que eu já conquistei. Porque para aquelas pessoas no networking convencional, nos coletivos que valorizam mais o indivíduo, você tem que estar sempre com uma estrela a mais. E eu quero te falar das minhas conquistas, falar, cara, aconteceu isso e foi muito legal. E você poder olhar para aquilo e falar, meu, que legal, comigo foi parecido, ou foi assim também. Mas, ó, o próximo passo pode ser esse. Mas isso se falando de vida social, vida profissional, mas acima de tudo, pessoa, né? Assim, o que aquilo mudou como vida real. Né? Que não é um morango, como diz o Todinho. Exato! E assim, eu acho que a gente também vem de uma jornada e de um processo, a gente vive numa sociedade que é muito jovem, né? Uma sociedade que olha para mulheres com igualdade de direito, isso tudo é muito jovem. Nosso país é um país muito jovem em todos esses aspectos. E a gente veio numa sociedade que é uma máquina de moer carne. A gente tem a sorte de ter muitas mulheres incríveis que vieram antes da gente, abrindo esse caminho para que hoje a gente estivesse aqui falando. E eu acho que tudo isso, toda essa jornada que a gente fez, dá essa possibilidade, essa abertura mesmo e essa expansão de consciência de querer história real. Eu quero conversar com a Camila, eu não quero saber quantos seguidores você tem. Eu escrevi isso hoje no LinkedIn, assim, do tipo, gente, para de dar mais um número. Espaço. É mais um número. Tem um monte de gente aí com um monte de seguidor que não fala nada com nada. Eu não sigo nenhum deles, porque não me interessa. Se você entra nas minhas redes sociais, é meme atrás de meme, porque pelo menos me sequestra o límbico e me faz dar risada, entendeu? Porque influenciadores, a maioria não fala nada. Eu quero ser influenciada pela Shirley, que tem uma história. Pela Camila, que vai ter uma história, que eu vou me conectar, que eu posso confiar, que eu posso pedir indicação, que eu posso chegar no nosso grupo e falar, gente, saí cedo hoje pra trabalhar, cheguei em casa pra continuar trabalhando com a sensação de que eu não tinha trabalhado. Acontece com vocês também? Ai, gente, é tão bom quando isso acontece. Acontece com todo mundo. Eu quero história real, eu quero gente. Eu acho que essa é a nossa busca. E eu acho que tem tantas outras das nossas buscando a mesma coisa que a conexão fica muito mais forte, genuína e rápida. Porque a gente faz os encontros e a gente deixa sempre muito aberto para que tragam outras mulheres negras. Sim. E aí essas outras mulheres já chegam num ambiente muito mais aberto e mais seguro, que elas podem contar o que aconteceu ontem na vida delas, seja profissional, seja pessoal, e a gente é uma só.
É uma pessoa dividida em vários pratinhos e várias frentes. E ela vai ser acolhida, ela vai ouvir a história de outras pessoas que passaram pela mesma coisa ou estão passando. Vai virar uma piada, vai virar um plano de fuga e de afronta, se precisar. E ela vai olhar pro lado e vai falar, puta, eu tô num lugar seguro aqui. Aqui tá tudo bem. Aqui e se tá tudo bem aqui, eu posso replicar isso em outros lugares. Porque também tudo depende muito da nossa atitude. E eu acho que a gente foi sempre muito desencorajada a fazer as coisas. E aí, quando a gente tá junto, a gente olha e fala, eu vou fazer por mim e vou fazer por ela. E aí, ela vai fazer por mim e por ela e por ela. E aí, começa uma reação em cadeia, né? Exato. Uma reação positiva em cadeia é proposital, né? Sim. Para o bem. Nossa, isso me fez bem e eu quero que faça para outras pessoas. Eu tive essa sensação quando eu comecei no Aceleradas. Na 9ª edição, eu comecei mentorando, achando que, gente, eu vou ajudar outra pessoa. Imagina, gente, aquele coletivo me ajudou muito mais do que eu ajudei qualquer um. Hoje a minha mentorada, desde aquela edição, fala, nossa, Cami, você é minha mentora até hoje. Eu falo, não. Você... A mentora do coração, pega esse lugar, mas ela eu aprendi tanto com ela, eu aprendi tanto com todas as outras que vieram depois, e isso é tão genuíno de eu olhar para outras e falar, gente, vocês precisam conhecer esse grupo. Vocês precisam estar dentro dessa sala. Vocês precisam sentir o que são essas 200 mulheres, sabe? 300 mulheres. E isso, pra mim, acho que não tem preço. E uma coisa que eu vejo é que, assim, mentoria, pelo menos pra mim, é um termo que ficou mais presente de uns 3 anos pra cá. Mas mentoria existe há muitos anos e era um processo, pelo menos pra mim, inacessível. Porque era caro, você tinha que fazer parte de um núcleo, de um escalão, de um coletivo de pessoas que tinham ali um poder aquisitivo elevado. Então, as pessoas eram os escolhidos. Eram os talentos, né? As cartas marcadas. Sim. Que tinham ali o acesso à mentoria, o acesso a informações que poderiam mudar a vida deles. E no coletivo que a gente tem hoje, nos grupos que a gente frequenta, os grupos que a gente consegue montar também e organizar, é uma mentoria constante o tempo inteiro. Eu tô sempre mentorada constantemente com pessoas de diversas histórias e diversos pontos de partida que tem muito para somar comigo e para contribuir. É assim, não é nem gratuitamente, é genuinamente. Genuinamente. Né? Acontecendo. Então, e de forma contínua, porque o aprendizado é contínuo, né? É isso. Eu tô conversando com vocês aqui, tô levando vocês comigo. E aí amanhã eu vou conversar com outras pessoas e vou levar vocês para essa conversa. E essa pessoa vai levando. Deixou a exclusividade. Eu acho que esse também é o bonito da nossa história e é como a gente honra as mulheres que vieram antes. Porque elas tentavam fazer isso e elas não podiam, elas não tinham esse espaço para fazer. Agora a gente tem. Hoje a gente tem pertencimento, né? Elas tinham pretencimento. Isso. É o lugar dos pretos dentro de qualquer lugar, que é lugar nenhum. E hoje o pretencimento. E a gente consegue registrar essa história. Eu tô muito parada nessa história da minha bisavó, assim. Porque era isso. Toda vez eu ouço você falar sobre isso, eu fico emocionada. Eu falo, gente, me emociona demais também, porque me emociona pensar no meu pai. O pai dele morreu quando ele era bebê. Então, meu pai não tem a história do pai. Ele tem a história da mãe e da avó dele, né? Minha bisavó. Mas ele tem a história que elas contavam. Mas não tem o registro dessa história. Só que essas 2 mulheres educaram e criaram 7 crianças. Você puxa nesse gancho aí, né? Como essas mulheres iam fazer com essas 7 crianças se não fosse o coletivo ancestral? Exato. Se não fosse a nossa cultura. Por isso que quando eu li esse sociólogo, me chamou tanta atenção. Claro que nós somos indivíduos, gente. Eu consigo ser um ser autônomo. Só que no meu cerne, eu prefiro ser... Na minha caminhada, eu posso ser um ser autônomo. Só que na minha essência, eu opto por ser um ser coletivo. Para mim não faz sentido eu estar sozinha nos lugares sem ter os meus ao meu redor. Então eu queria trazer 2 pontos. Isso que você trouxe, o que essas mulheres fariam com essas 7 crianças se não fosse a nossa ancestralidade coletiva, amarrando com o que você trouxe aqui. De a gente ter um networking que assim é só para os talentos, uma mentoria
que era só para os talentos. Eu me lembro disso, eu nas empresas, tem uma mentoria, eu olhava e falava, nossa, que demais. Deve ser muito bom ser branco. Nossa, exato, que demais. Olha, um mentor, uma pessoa que já tá lá numa cadeira de diretoria ensinar alguém que chegou agora. Nossa, o que deve acontecer dentro dessa sala? E hoje a mentora sou eu. E não é porque eu tive não sei o que, é simplesmente porque houve essa movimentação de coletividade entre os nossos. Aí, fazendo mais uma provocaçãozinha, essa questão de, então, as mentorias saírem do corporativismo e saírem desse lugar de o talento escolhido pela empresa e o diretor, não vou nem falar a pessoa diretora, porque era sempre o diretor mesmo, escolhido como referência. Quando a gente tira isso da construção empresa e põe isso na construção sociedade, também funciona muito bem, mas custa 20 mil para você acessar aquele grupo. Entre no nosso WhatsApp, aí você fala, nossa, olha o site, olha que ele faça parte da nossa rede, é só um Pix de 20 mil. E aí você pode entrar no nosso coletivo e acessar todas as nossas possibilidades. Gente, juro, eu olho esses grupos, tem uma mulher negra. Quando tem, né? Mas E eu não sei se eu olho e falo, nossa, que maravilhoso, ela chegou. Ou se eu falo, gente, foge. Eu fico me perguntando o propósito, né? O propósito de tudo. Porque, assim, eu entendo que quando a gente tá falando, por exemplo, do Aquilomba Elas, que tem um propósito de conhecer histórias reais e de potencializar histórias reais para a vida, e a vida que essa pessoa quiser ter, a hora que ela quiser ter, quando ela quiser ter, porque ela não é obrigada a nada. Ninguém tem que nada, nosso lema. Ninguém tem que nada. Entendeu? Mas se ela quiser ser empreendedora, se ela quiser ficar no mundo corporativo, se ela quiser tirar um ano sabático, se ela quiser o que ela quiser, ela vai estar fortalecida e vai ter ali a gente como... Eu não falo sustento, mas como, cara, é o que você quer, a gente vai estar aqui pra você. Bora, vamos fazer acontecer. E se a gente puder facilitar, ser agente de facilitação para esse momento da vida, a gente vai ter. Então, eu entendo que existe um propósito da gente de potencializar vidas. Quando você tá num grupo de 20 mil para ter uma mentoria, qual que é o propósito dessa pessoa? É ganhar dinheiro? Ganhar mais dinheiro? Pra fazer o que da vida dela, assim? E tem muito plano e modelo de negócio baseado nisso, né? Do você pagar para ter acesso. E eu acho que a gente vem muito na contramão, até por toda a nossa história, é a história dos nossos mesmo. A gente nunca teve acesso. E a gente não tem acesso, inclusive, ao dinheiro para pagar isso. E aí, quando tem, é uma pessoa que vai ter acesso e talvez nem seja qualificado o acesso que ela tá pagando para ter. Mas sei lá, eu falo muito disso, eu dou aula de inovação também. E eu falo muito de, gente, você entrou numa sala, tem todo mundo as mesmas características, as mesmas vivências, as mesmas experiências. Não é inovação. Foge, porque estão mentindo para você. Foge. E aí, quando a gente chega, a gente tem que hackear o sistema, inclusive, para sobreviver. E aí, quando a gente coloca esse propósito de vamos conectar aqui, a gente vai ser esse agente de transformação, independente de qualquer coisa, porque a gente está aqui por você, é o diferencial do nosso grupo. E aí, tanto que quando a gente começou a falar do grupo, a primeira pergunta que fizeram é, mas qual é o plano de negócios? Qual é o objetivo? E aí a gente se olhou e falou, vocês não entenderam nada do que a gente está falando, assim, sabe? Porque é o mercado, é a demanda, tem demanda para isso. E o grupo é uma amostra de que, de fato, tem demanda. A gente validou o grupo. Em 3 encontros, tinha 80 pessoas num grupo de WhatsApp, querendo saber quando é o próximo e se mexendo e articulando para que aconteça. Se apoiando e ajudando. É isso. E aí você fala, putz, pode ser uma fonte de renda aí. Não é o nosso propósito. Não é o propósito. É uma fonte de renda para essas pessoas que estão lá dentro. Porque, assim, elas têm que sair de lá tão fortalecidas. Não, os negócios giram lá dentro, mas não não é da forma que a gente colocou agora, né? Assim, eu não quero ganhar em cima de pessoas. Porque eu quero que as pessoas ganhem. E que as nossas pessoas ganhem mais para as viver bem. Agora, criar um coletivo, uma rede de networking onde você ganha em cima das pessoas, eu me sinto como usando pessoas. E eu quero usar produtos. Reconhecer pessoas e usar produtos. Né? Então, eu acho válido ter modelo de negócio, de comunidade, se aquilo faz sentido para você, assim.
do networking. Eu acho válido. Eu acho que a gente também precisa ter critérios pra escolher estar ou não. Sim. E sair do FOMO, sabe? Sim. Do fear of missing out. Eu vou aproveitar aqui esse momentinho da gente falar pessoas ou produtos e vou chamar o momento pedaçudo. Uau. Bom, se você não assistiu ainda nenhum momento pedaçudo, saiba que é um momento que a Ben & Jerry's traz pra gente uma oportunidade das nossas convidadas darem um recado assim, direto e reto pro microfone, quando a gente fala de coletividade. Qual que é a mensagem direta e reta que todo mundo precisa saber, cheia de euforia, cheia de ativismo e de pedaços de sabor, né? Enquanto vocês dão esse recado aqui, eu vou saborear o meu sorvetinho, dá licença. Começa aí, que delícia. eu vou abrindo o meu aí, enquanto a Má vai dando o recado dela. Meu recado é: não acredite em pessoas que vendem um mundo ideal, porque o mundo ideal não existe. Então, sempre que você conhecer alguém ou que alguém falar alguma coisa pra você, pergunta se essa pessoa tá fazendo algo pra transformar o mundo ou se ela tá, de fato, perpetuando desigualdades. Porque tem gente que só quer te usar. E se a pessoa tá te usando, ela não merece um minuto da sua atenção. Isso vale pra influenciadores, isso vale para as pessoas que estão em sua volta, isso vale para relações de trabalho, para relações pessoais. Identifica a motivação da pessoa tá atrás de você. É por utilidade? Beijo, não me liga. Bom, depois desse recado, o meu momento pedaçudo é que um coletivo e uma comunidade, uma rede de apoio, ela pode ser formada por 1, 2, 3, 4, 5 pessoas com interesses em comum, com interesses e, acima de tudo, com propósitos. Então, se você ainda não tem um coletivo, se você ainda não tem uma rede de apoio, se você não sabe por onde começar a construir uma comunidade, coloca intenção no que você quer, busca isso pra você e entenda que as pessoas que você levar pra dentro desse coletivo, as pessoas que você colocar pra dentro dessa comunidade, é pra que vocês cresçam juntos e pra que vocês não se usem, mas pra que vocês se ajudem e pra que vocês consigam transformar o ambiente em sua volta. Então, um coletivo, ele é resistência, ele é cultura, ele é ancestralidade, ele é pertencimento e fortalecimento acima de qualquer coisa. Então, se não tem, tem coletivos formados que estão abertos, inclusive o Aquilomba Elas. Olha, ainda mandou um merchan. Mandou um merchan, tudo que a gente gosta. Coletividade, cultura, ancestralidade, tudo que a gente gosta. Adorei. Mas, gente, vou trazer um pouquinho mais de... Traga. Um pouquinho mais, alguns... Difícil eu parar agora, mas tudo bem. Não tem problema. A gente tem esse dilema dificílimo aqui, frequentemente não pode, é um negócio. Obrigada, Ben & Jerry's. Vocês acham que assim, ó, eu entendo que agora eu vou fazer a provocação ao contrário. Então a gente tem aqueles que são formados por outros recortes sociais que são focados no trabalho, desenvolvimento, não sei o que, que são pagos e não são baratos, como a gente acabou de falar. A gente tem coletivos como Aceleradoras, a gente tem os coletivos como a Quilomba Elas e vários outros que são formados por pura conectividade, ponto. Mas também dentro de um grupo, né? A gente tá sempre falando de mulheres pretas ou de pessoas pretas. Qual é o movimento importante pra gente fazer, pra gente furar um pouco a bolha em uma construção de evolução mesmo, tá bom, então vamos misturar um pouco, vamos trabalhar com interseccionalidade de gênero? Ou vamos falar com outras pessoas que trabalham, sei lá, com diversidade e inclusão. Outras pessoas, não só mulheres pretas, que trabalham com inovação, mas criar alguns outros coletivos que sejam importantes para a gente também se movimentar um pouco. Quando a gente fala de outros coletivos, são lugares de aprendizado, são lugares de troca, mas são outras trocas, né? São outros aprendizados. Sim. Essa é a minha vida, esse é meu clube, né? Eu sou de uma família interracial. Então, eu tive, desde que eu nasci, desde a barriga da minha mãe, a minha realidade é essa.
E eu acho que acho que muito graças à minha mãe. Né, amiga? Acho que muito graças à minha mãe, isso foi sempre muito natural e possível. Hoje, com toda a tomada de consciência e com a possibilidade de escolha, que é algo que eu também venho conversando muito na terapia, né? Porque eu sempre falava, mas eu não tenho escolha. E eu tenho escolha. Talvez eu não tenha a coragem ou as condições e ferramentas para tomar a melhor escolha naquele momento. Eu uso muito da passabilidade para furar essas bolhas. Então, se eu tô num espaço em que não tem mulheres como eu vou abrir espaço para que outras mulheres façam parte. E aí eu vou entender as possibilidades de conexão para que as mulheres iguais a mim possam se sentir seguras e acolhidas nesse espaço. E aí eu vou também até onde eu entendo que é possível ou que não é possível. E aí, se não é possível, mantenho a portinha aberta, mas circulo para outros espaços também. Entendedores entenderão. Exato. Não é? É isso. Eu acho que é tudo muito... Desculpa, Imagina, amiga. Mas eu acho que é tudo muito do... Bom, a especialista em direitos humanos vai baixar aqui. Mas eu acho que é muito o do saber... Eu sempre falo isso. A gente precisa saber reconhecer ou conhecer para nomear e poder agir. Porque aí a gente consegue impor limite. E a gente consegue entender qual é a possibilidade que a gente vai abrir para que a gente possa ou não vivenciar o que a gente quer. E aí, se eu não quero mais vivenciar aquilo, eu também vou entender o que dá e o que não dá para fazer. E aí eu busco outras possibilidades e outras soluções para que eu não me sinta violada. Você tocou num ponto que é tão importante, pelo menos qual que é o meu mantra também de especialista de direitos humanos. É isso. Qual que é o meu mantra? Um dia chegaremos em um lugar onde seremos todos pessoas. Não estou apagando histórias, não estou ignorando diferenças. Estou pensando no dia em que seremos pessoas a ponto de eu entendo a nossa diferença, eu respeito a nossa diferença, eu não vou tentar me sobrepor às suas, esse é o meu espaço, esse é o seu espaço e eu quero que a gente chegue nos mesmos lugares juntas. Ponto. É isso. Pessoas com os mesmos direitos, os mesmos acessos, isso para mim é puro suco de equidade. Só que eu também vejo que, às vezes eu falo isso em alguns lugares, as pessoas começam um risinho, no meio da fala a pessoa já começa aquele risinho no semi-sorriso na boca, do tipo, ai, Camila, delírios, né, que você tá tendo. Eu falo, então, eu vejo isso, almejo, não vivo, almejo. E isso pra mim ia ser a estrela, sabe? A cereja do bolo. Mas a gente ainda não chegou lá. Então, assim, pra mim, eu também uso a minha passabilidade para estar nos lugares, mas também uso a minha consciência para sair deles com muita tranquilidade. Segurança. Olha, isso aqui não é para mim. E concordo com você que é um movimento que precisa de coragem e muito autoacolhimento. Porque às vezes você sai de lugares que assim você fala, puxa, eu gostava daquelas pessoas. Eu gostava das pessoas. Ninguém é uma coisa só. Exato. Quer dizer, a maioria das pessoas não é uma coisa só. Tem gente que você gosta das pessoas. Aí você fala, poxa, mas tá me doendo. Então, entre eu ficar, eu gosto de você, mas eu tô me sentindo ferida o tempo todo, então eu sinto a sua saudade ao invés de sentir a sua violência. Ou a gente ressignificar essa relação aí, né? A gente vira amiga pra fazer miguice e o resto deixa pra lá. História que se conta. Exato. Eu outro dia tava conversando, e eu falo muito disso na aula, tava conversando com uma mulher que estuda cenários e projeta futuros. E aí eu perguntei pra ela, num podcast inclusive, de quais vão ser os futuros da diversidade, né? Aí ela falou, vai passar por reconhecermos 8 bilhões de diversidades. Então eu falo isso sempre. Eu sou muito do seu time de sonhar e eu sei que eu não vou ver isso, talvez meus filhos não vejam, se eu tiver netos, quem sabe. Mas enquanto tiver essa possibilidade, eu vou dormir e acordar para que isso aconteça. Reconhecer e respeitar, né? Acima de qualquer coisa. Eu acho que
A gente tem uma questão que eu sou muito consciente, né? Da pessoa que eu sou no mundo e das minhas obrigações. E eu vejo que a gente é muito consumidor. Grande parte do tempo, a gente é muito mais consumidor. E eu quero, eu tô pagando, eu tenho direito. E a famosa carteirada. E aí a gente esquece, às vezes, quais são as nossas obrigações enquanto cidadão, né? Então, eu sou uma pessoa de respeito mútuo, admiração. E a mesma questão que você falou, de acessos. Todas as pessoas têm direito à educação, saúde, segurança, acessos, né? Isso não é privilégio, é direito. Exatamente, né? Previsto na Constituição Federal. Recomendo que leiam. É isso aí. Então, você tá dentro de um grupo onde você começa a ver, dentro de um coletivo, você começa a ver distribuições de privilégios, quando você tem um lado que ele é muito mais... Oi, isso pra mim não é privilégio, esse acesso a essa informação que tem que ser compartilhada, esse é o tipo de recurso, de serviço que precisa trazer pessoas pra cá, pra estar junto, esse grupo não faz... Eu não consigo estar num grupo assim, porque eu sou um grupo de... Eu tenho Ubuntu tatuado nas costas, né? Então, assim, se a minha comunidade não tá feliz, eu não tô feliz. Como é que eu posso estar me sentindo num grupo privilegiado, que tem acesso a algum tipo de recurso, de serviço, de privilégio, sendo que eu não sou tanto a pessoa dos direitos humanos, que eu não tenho, né, toda a propriedade, mas eu sou a pessoa da consciência, né? Da minha obrigação enquanto cidadã, consciente, não só como consumidora. Então eu olho pra isso e falo, grupo, peraí, tem alguma coisa que tá errado aqui, porque a gente tem que incluir. E incluir é conviver. E se você não quer conviver com pessoas diferentes, de pontos de partidas diferentes, essa inclusão ela não vai existir, não, essa diversidade não vai acontecer. É só pra foto. É só pra foto. Watching, não, né? E sem contar que você tá dentro de um grupo, de um coletivo, que você não consegue trocar, porque as pautas que são faladas, relatadas, se você trouxer a sua história, ela não vai conseguir ter um tipo de... Não é nem relevância, mas não vai despertar interesse no outro, porque a história dessas outras pessoas são muito mais interessantes e muito mais... É o famoso, nas férias, aí o pessoal ia pra Disney e eu não ia, não tinha história pra contar. Então eu continuo aumentando isso dentro dos coletivos. Não faz sentido, meu. Então o coletivo é pra fortalecimento mesmo, né? E é uma delícia, né, gente? A maneira que a gente sai de cada encontro e fala, nossa, eu tô com a alma lavada, eu tô fortalecida, eu tô conectada, eu tô reenergizada. E recarrega a bateria pra continuar, né? Exato, esse sentimento é... Eu acho que ele vem do reconhecimento também, né? Que a gente se olha e a gente sabe que a gente tá se espelhando ali. E a gente tá se espelhando diante de vivências muito diferentes. E muito parecidas ao mesmo tempo. E a gente sempre fala muito do... A gente tem um espaço pra falar da dor? Tem. Mas a gente não é dor. A gente não é isso. A gente não fala só disso. Porque... A gente não vive só isso. Exato. Porque aí olham todos os nossos marcadores sociais antes de olharem pra gente. E a gente só quer dar risada de alguma coisa que aconteceu, muitas vezes. A gente só quer relembrar uma história. A gente só quer reconhecer o quanto aquela pessoa foi importante em algum momento pra gente. E o quanto é legal olhar pro lado e ter essa pessoa do lado. Porque é legal. Porque é legal. Porque é leve, porque pode ser leve. Pode ser leve. E é fundamental, né? Eu acho que o tempo que a gente ficou dentro de casa, recluso, mostrou pra gente o quanto é importante a relação social. Humanos são seres sociais, a gente precisa de outras pessoas. E essa questão da gente ficar olhando um pro outro com... não vou falar um preconceito, mas é um pré-julgamento, assim, de qualquer coisa que eu dividir vai me dar problema, eu não vou falar, a informação que eu tenho eu não vou passar pra você, o sorriso que eu guardo não é seu, o meu afago não é pra você, mas por que eu te fiz? Nada, independente de raça, independente de gênero, né? As pessoas todas têm isso, de tipo, não vou falar, não vou dar, é aquele famoso não fale com estranhos, a gente cresce sem falar com ninguém. Não tô falando que é para educar os filhos diferente, tá? Cada um sabe a forma que leva dentro de casa, isso é um outro podcast. Mas é isso, sabe? Essa barreira que a gente cria ao redor de cada um de nós, automaticamente, sem o menor
sem a menor justificativa prévia. Mas eu vou te falar uma coisa. Você me falando isso, me lembra que em alguns momentos eu tinha vergonha de falar das minhas coisas, porque eu achava que eu podia ser julgada de uma maneira negativa. Mas você já estava dentro do coletivo, nesse lugar? Não, agora eu já estava em grupos que eu achava que a minha história ou ela não tinha importância, ou se eu falasse poderia parecer ruim. Eu ser julgada de uma maneira que eu não ia conseguir lidar com aquilo. E quando eu tô nos outros grupos hoje, que eu acho que nos grupos certos, nos grupos que eu entendo que são pra mim, eu tenho muita vontade e orgulho de contar as minhas coisas, porque a troca é diferente. Exato. Então eu me calei durante muito tempo, muito mais com vergonha, ou com, tipo, timidez, ou assim, a outra pessoa sempre tem alguma coisa melhor pra falar ou pra compartilhar, e eu vou me calar aqui. E eu deixei muitas coisas legais que eu vou trazendo agora nos encontros da Quilombaela, escondidas, e até pensando assim, por que eu nunca falei disso na minha vida? Por que essa história, eu nunca contei essa narrativa pra mim? Por que eu não achava que isso era legal? E que nessas trocas que a gente tem hoje, eu olho e falo, cara, que louco, meu, isso era tão importante, isso era tão necessário pra mim, isso me fez quem eu sou hoje, mas eu... Por olhar outras pessoas, outros movimentos, e por me comparar, eu fui eu mesma me negando de alguma maneira. Não me deixando de lado, porque eu tava deslumbrando a vida de outras pessoas, de repente. É viver no parâmetro do outro, né? A gente cresceu muito. A gente é uma geração que vivia muito pelos parâmetros dos outros. Sim. E de você precisa ficar apagadinha, porque alguém ali tem que brilhar, e não é você. Então, Seja mais humilde e baixa a cabeça. Não grita, porque senão você vai ser agressiva. Não fala, porque você não sei o quê. Não faz, não isso, não aquilo. Você tem cara de brava o tempo todo. Exato. Escuto isso até hoje. Eu tenho medo de também. falar com você. Tem medo? Por quê? Eu também. Tá vendo? Isso é o coletivo, gente. É a gente olhar, começar a discutir, começar a argumentar, começar a trazer coisas, construções, a gente olha e fala, eu também, amiga, eu entendo. E aí a gente termina assim, tipo, nesse encontro. Acho que é esse o sentido da gente criar coletivos com quem a gente sabe que a gente pode se apoiar. Tinha uma coisa que eu achava muito engraçada, né? A tal palavra do ambiente seguro. Fiquem aqui é um ambiente seguro. Aí eu olhava pro lado e falava, mas tá seguro como, né? E aí depois eu fui perceber que, assim, o meu ambiente seguro tá aqui, tipo, tá no olhar da Marina, tá no seu olhar. Então, assim, o ambiente seguro hoje, eu identifico um ambiente seguro pelas pessoas que estão ali e pelo como eu me sinto, pela entrega que eu posso fazer pra aquelas pessoas. Então, tipo, eu tô muito confortável de estar aqui, conversando, falando, eu tô muito entregue, eu tô muito... Então, assim, o brilho no olhar de vocês, né? E isso pra mim tocou aqui, é o meu ambiente seguro. Que você não encontra em todos os coletivos ou em todos os lugares, entendeu? Não. E você sabe que enquanto a gente tá conversando esse tempo inteiro, tem uma coisa muito forte aqui pra mim, que é a gente não cria esses espaços e esses movimentos, a gente facilita, né? Porque a gente identifica essa necessidade que parte da gente. E por isso ela é coletiva. Porque se fosse só um interesse meu, a gente não teria se olhado e falado, vamos então. Porque eu podia ter puxado sozinha, ela podia ter puxado sozinha, você podia ter puxado sozinha. Sim. E aí não era isso que a gente queria. Porque a gente já queria essa conexão. E toda vez que chega gente nova, nos encontros, nos grupos, a gente se manda mensagem falando, você viu? Tá vindo um monte de gente nova, não sei o quê. É uma vibração. É muito legal. Porque é coletivo. A gente não quer que dependa de mim ou dela. Se a gente não puder estar em algum encontro, a gente vai sentir de não estar junto. Mas por todas vocês, e não porque a gente não tá lá e tal. É diferente, a motivação é diferente. É diferente. Então, acho que com isso, eu trago uma última... Não é uma última, mas é uma das últimas perguntas que eu tenho. Vocês concordam que o futuro é ancestral? Nossa. Porque a gente estava tão individualista. E agora os coletivos, seja quais sejam, tá? Todos eles. As pessoas estão se... Que seja o grupo do futebol, que seja o grupo do boxe, que seja o grupo do balé. As pessoas estão se unindo em volta. No nosso caso, a gente está se unindo em volta
do nosso lugar na sociedade. E com isso eu acho que eu passo a confiar que a coletividade, que para mim é tão importante, vai começar a ser mais frequente. E aí o futuro... Então sim, para mim, futuro é ancestral. E para vocês? Nossa, eu acho que eu já ouvia e eu estudava essa ancestralidade, eu achava essa palavra tão potente, tão forte, né? Tudo que traz, pra mim, assim, passado, presente, futuro, não tem como, porque a ancestralidade é olhar e admirar e reconhecer tudo que os nossos povos e todas as mulheres e todas as vidas que passaram e que sofreram e que fizeram as mudanças pra gente estar aqui hoje. Então, assim, e eu saber que eu posso, né, deixar um legado, que eu posso deixar alguma coisa de bacana, que o trabalho que a gente está fazendo hoje para as pessoas que estão vindo, para uma geração que vai poder ter espaços e acessos diferentes. Então, assim, ancestralidade, eu acho que não é nem só o futuro. Para mim, já é o presente, né? O meu presente é ancestral, porque eu olho para trás. Depois de muitos anos, de ir entender as histórias, de pesquisar, de ler, de reconhecer, de criar admiração, eu falo assim, eu me autodescrevo, me audiodescrevo como uma mulher preta, sou uma mulher preta. E aí, durante muito tempo, as pessoas me chamavam de morena, e eu não sabia se aquilo era bom ou se era ruim, porque também eu não conhecia a história. Aí eu fui estudar, e fui me letrar, e fui olhar e falar, cara, eu sou preta, com muito orgulho, olha tudo que aconteceu. Então, assim, meu passado é ancestral, meu presente é ancestral, meu futuro é ancestral, minha vida toda é ancestral, assim, tipo, que tá lindo, dentro de mim. Maravilhoso. Eu não tenho como não olhar pra trás e não agradecer, e não olhar hoje, não honrar e não ter esperança de futuros melhores. Essa colocação veio do Krenak, né? Porque ele fala que quando o Brasil foi invadido, a cultura aqui era coletiva. Os nossos ancestrais aqui da nossa terra era uma cultura coletiva. E que se não fosse a violência da invasão, estaríamos todos convivendo muito bem até hoje, porque o nosso instinto era erguer a mão e falar, vem, tá comunidade, tudo bem, vou te dar um chá, senta aqui, vem conhecer minha cultura. Então, por isso que eu faço essa ponte do coletivo com o ancestral. Entende? E pra você, Mar? Eu tenho certeza. Não tenho sankofa tatuado no braço à toa. Que é isso. Eu acho que a gente tá numa corrida tão louca pra inovação e pra fazer diferente, que a gente só encontra as respostas e as soluções quando a gente olha, porque vem muito do reconhecer. Eu reconheço as minhas forças, eu reconheço as minhas raízes, eu reconheço os meus desejos, e os meus desejos são coletivos também. E aí não tenho como não olhar para a ancestralidade e enaltecer essas mulheres que vieram antes, enaltecer essa minha bisavó e a minha avó que criaram meu pai, os meus tios e minha tia, que me possibilitaram chegar nesse mundo e que me possibilitam ter essas conversas que eu tô tendo agora. E olhar para os meus filhos e imaginar que eles estão crescendo com raízes muito fortes, para que continuem levando isso, assim. Eu gosto de olhar para eles e falar, puta, eu tô criando 2 meninos legais pro mundo, sabe? É tão boa essa sensação, né? Porque vão trazendo tudo isso. Assim como eu sei que a minha mãe e meu pai olham para mim e pros meus irmãos com essa sensação de, eu acho que eu fiz um bom trabalho, porque eles estão levando para frente a nossa história, as nossas relações, o nosso jeito de querer um mundo. E eu tenho certeza que qualquer pessoa que você vai conversar tem o desejo de transformar o mundo. Só que ela não transforma se for para ela, porque senão ela só troca de lugar, ela vai lá para o lugar do opressor, que é o que a gente vê nessa máquina de moer gente, que é a sociedade. E a gente tá olhando pro diferente, a gente já virou essa chavinha. Então eu tenho muita certeza ainda de que bem, o futuro é ancestral. Que sorte. Amém, amém. Somos muitas, inclusive, né? Às vezes a gente se acha sozinha, mas somos muitas. Adoro essa construção. É muito forte, né? Muito. É muito forte, é muito necessária e é intencional. Então, tem que querer fazer parte, tem que querer estudar, tem que querer conhecer a história. Coletivos estão aí, gente. Fiquem de olho aberto. Tem que buscar onde eles estão. E tem que ir, né? E tem que ir, tem que ter intencionalidade. Eu lembro que quando a gente fez o primeiro café, que a gente falou assim, vamos fazer um café. Aí, e se não for ninguém? Eu falei assim, pelo menos a gente tomou um café. Aí, passava as pessoas, e aí ela falava,
a gente sem se conhecer ainda, aquela timidez. Ah, é aqui o café do Aquilomba? Ela, bem, chega. Assim, hoje todo mundo se conhece. Mas a pessoa bateu no coração dela de chegar e falar, cara, eu não conheço ninguém, mas eu vou aqui saber o que é. Então, não conhece, tá querendo ir, vai fazer isso, vá. Não fica tipo, e se eu chegar lá? E não, vá, porque lá você vai ter uma escolha, ficar ou ir embora. No pior dos casos, vai tomar um café. No pior dos casos, vai tomar um café. E um café gostoso, porque a gente só marca lugar bom. Verdade. Então tem que fazer essa busca, assim, porque eu acho que essa busca preenche vários vazios que ao longo da nossa jornada a gente vai acumulando vários vazios. Por comparar, por tentar se igualar, por silenciar. Por silenciar, por precisar estar sendo reconhecido por outras pessoas, por estar dentro, por pagar contas, né? Então a gente vai silenciando e vai se deixando de se pertencer. E o coletivo tá aqui pra gente se reconectar, né? Até com a gente mesmo. E se você acha que não tem um coletivo que te caiba, cria um movimento. Fala, gente, eu tô a fim de conversar sobre esse assunto aqui. Quem topa? Vai ter gente que vai topar. Vai ter gente. E aí você vai conectando com outros coletivos. A gente brinca falando que o Aquilomba é super comunidades. Porque tem gente de todos os lugares. Exato. E é uma delícia. A gente só quer que mais gente venha, se sinta bem e traga outras pessoas, que é o que tá acontecendo. Sucesso. Amém. Um grupo de sucesso. Nossa, uma delícia. E negócios são criados, indicações são realizadas. Lá dentro. Tem uma questão de troca da questão emocional mesmo, né? Então você poder chegar e relatar uma questão emocional e a outra pessoa te ajudar e ter até dentro do grupo tem uma pessoa profissional ali da saúde que te pega e fala, vou te chamar. E aí tem vaga de emprego, e aí tem indicação de livro, e aí monta-se as rodas de samba. E aí você vê tudo surgindo, você fala, cara, tem vida, é muita vida, vida transportando, né, ali, então é lindo, é maravilhoso de ver. E acontece tudo de forma muito natural, né? Orgânica. E aí eu lembro da minha terapeuta, porque é isso, assim, a gente não precisa botar o esforço para as coisas acontecerem, para as conexões acontecerem, eu tenho muito essa sensação. E a minha terapeuta fala que quando a gente tá num lugar natural, a gente não percebe. A gente acha que a gente não faz esforço nenhum para as coisas acontecerem, porque elas simplesmente fluem. E eu vejo muito isso no nosso grupo, assim, que é, gente, alguém conhece não sei quem de algum lugar? Porque eu tô precisando de um negócio. Tô precisando tá disso. Ali. E o nosso dinheiro tá girando entre a gente, que é o mais incrível. O mais incrível. Maravilhoso. Próximo episódio, Black Money. Preciso fazer. Maravilhoso! Gostamos. Não, a gente tem um de educação financeira. Maravilhoso. Que é o primeiro passo, né? Pra gente chegar no Black Money. Tá na lista. Tá na lista, meninas. Temos boas indicações. Oba! Tá vendo? Assim que funciona o coletivo, gente. E essa questão do Black Money, a minha consciência alertou há muitos anos atrás, quando eu falei, cara, eu vou comprar de mulheres e mulheres pretas. E aí, também, intenção. Fazer isso aqui acontecer na mão de pessoas que fazem a nossa história acontecer, que mantêm a nossa história viva. Então, tem que colocar a grana aqui pra isso acontecer. E a galera que gosta dos termos em inglês, eu sou a shopper. Eu compro de todo mundo. Tanto que as meninas colocam lá no grupo, eu falo, eu comprei mesmo, eu tenho isso aqui, eu tenho não sei o quê, eu faço isso. Que é isso, a gente se fortalece. Potencializar os negócios. Vitrines do coletivo somos. É isso. Isso aí. Amém. O que faltou a gente conversar aqui, gente, sobre esse tema? Eu acho que eu acho que o coletivo tá muito em alta e graças a Deus as mulheres estão conseguindo se conectar e elas não estão mais olhando para a questão do passado de tipo, nossas mulheres não se relacionam, nossas mulheres elas não são amigas, nossas mulheres concorrem entre si. Graças a Deus a gente está tendo uma consciência maior para quebrar essas a rivalidade, a tal da rivalidade que foram criadas, impostas. Então lá dentro do coletivo a gente tem muita troca e é muito gostoso. Então muito feliz que a gente está quebrando essas barreiras e falar aqui de aquilombamento mesmo, que é trouxer esse aconchego, esse axé, esse carinho, né? Então, acho que história, resistência, cultura, né? Então, aquilombamento é tudo pra mim.
Eu acho que é que a gente existe e resiste. E quando a gente tá junto é tudo muito diferente, né? Porque a gente tá reverberando em muitas outras histórias. Coletivo é isso. O motivo de um coletivo existir são as pessoas, são os indivíduos, viu, moço, que quer falar da sociedade individual. E a gente tem os nossos desejos, as nossas necessidades, e quando a gente encontra outras pessoas, porque ninguém é o alecrim dourado, quando a gente encontra outras pessoas que têm os mesmos desejos e necessidades, a gente consegue ser mais forte, respeitando outras pessoas, sem aquela frase pronta de juntos somos mais fortes, que muita gente esvaziou para colocar como assinatura de marca das empresas, aí a comunicadora já criticando o branding de vocês, fiquem espertos. Mas é muito no sentido de pessoas no centro. As empresas não falam que colocam os clientes no centro? Sem as pessoas, queridão. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. De nada. De nada. E tem muitas leis e muitos projetos e iniciativas que foram criadas a partir de coletivos. Sim, então, sem dúvida. Coletivos são poderosos. Muito. Poderosos, impactantes e, de fato, fazem a diferença e transformam a sociedade numa movimentação constante, uma circular evolutiva ali que não tem... Céu é o limite. Não se pode negar a força de um coletivo. Exato. E um coletivo de mulheres pretas. Pois é. Pois é. Somos vivos, né? É isso. A gente vai evoluindo com toda a sociedade. É isso. Com olhar múltiplo, inovação. O que mais que a gente precisa provar? Nossa, mais nada, gente. A gente já tá... Acho que a gente já se provou tanto. Tô meio cansada. Não é? Né? Mas tá bom. Se ainda tem dúvida... Queremos ser mimosas. A gente não precisa provar mais nada pra ninguém. A gente só quer brand com mimosas agora. Exato. Gosto. É isso, gente. Ai, que delícia. Vou puxar o momento Luther King pra gente encerrar a nossa conversa, porque eu ficaria aqui, ó, falando mais horas, aí tomando um sorvetinho, mas precisamos. Então eu vou puxar o momento Luther King, que é um momento que a gente fala sobre o nosso sonho. Bem um I have a dream mesmo. Aqui, quando a gente fala sobre os sonhos que a gente tem, já saíram coisas assim super reais, assim, racionais. Tipo, meu sonho é ter dinheiro. Assim, maravilhoso. Como assim, o meu sonho é que as estrelas, não sei, sabe? Assim, de todos os tipos. Então isso é muito gostoso, porque amarra muitas vontades em todos os ambientes. Eu acho que quando a gente fala de coletividade, eu ia trazer isso que você falou, da rivalidade. Que as pessoas parem de criar muros ao redor de si, por quaisquer que sejam os motivos. Porque foram ensinadas a não falar com outros, aí perdem oportunidades de fazer belas conexões, ou porque são tímidas, igual você trouxe. Então, poxa, a gente busca, sabe? Que as pessoas não se limitem ao individualismo, porque você ter alguém para dar a mão, você ter alguém para entender aquilo que você fala sem te julgar, é você sentar e poder falar, olha, aconteceu isso, eu estou me sentindo assim, assado, e a pessoa está genuinamente interessada em te acolher e não te rechaçar ou te questionar ou fazer você ter que provar que aquilo que você está falando é genuíno e de fato aconteceu. Acho que é isso, o puro suco do humano, sim, do poder humano. Nossa, eu tenho muitos sonhos, né? Que eu sou uma pessoa bastante sonhadora. Mas um sonho realmente é que eu conheço muitos coletivos pretos, coletivos negros, e eu vejo todos eles buscando coisas e trabalhando, e eu acho incrivelmente maravilhoso. Mas eu tenho um sonho que a gente pudesse, em um momento da vida de todos esses coletivos, ter um objetivo e todos eles pudessem buscar esse um objetivo em comum, assim, porque eu vejo que em coletivos de pessoas pretas trabalhando por equidade, por inclusão, por ascensão, às vezes a gente vai criando ilhas. E aí essa ilha aqui tá maravilhosa, tem essa outra ilha aqui, essa outra... E quando a gente poderia ser um oceano.
Então eu queria crescer, que esses coletivos se encontrassem. Tipo assim, aquela grande convenção, grande encontro nacional de coletivos pretos. Adorei isso, gente. Olha aí. Que seja, sei lá, no AMB, que vocês se encontrem todos e façam, vamos trabalhar por um objetivo comum esse ano. E o ano que vem outro, e outro, e outro, e todos os coletivos conseguissem, tipo assim, se transformar juntos. Porque às vezes eu tenho aquela sensação de ver vários grupos buscando, mas eles estão buscando separados. Se colocar junto, você fala, cara, isso aqui podia ser forte, hein? Isso aqui podia estar sendo rumo a Brasília, assim, sabe? Assim, aquele encontro de coletivos descendo a rampa de Brasília. Uau! Então, assim, eu tenho esse sonho, eu tenho de fazer um encontro de coletivos e que a gente escolha um objetivo e dá pra cima. Já tô com a minha camisa do Brasil, porque a camisa é nossa. É nossa, imagina. E o seu sonho? O meu sonho, eu vou para um sonho bem grande, que é... O meu sonho é que não existam mais desigualdades, é o fim da desigualdade. Das desigualdades todas, porque isso desumaniza, porque isso tira o acesso, porque isso mata pessoas, muitas todos os dias. E eu só vejo um caminho para que isso aconteça, que é o coletivo. Enquanto a gente não tiver consciência coletiva, a gente não acaba com as desigualdades, porque aí os indivíduos, os desejos e interesses individuais vêm à frente e quando isso acontece, demais. A gente vive nesse ciclo que é um vício de poder e controle e tomada de espaços e manutenção de privilégios. Então, meu desejo é o fim das desigualdades. Uau! Temos um recado, temos trabalho, temos recado, temos data, temos coletivo, temos tudo. Aqui, temos tudo, gente. E temos sorvete também. Temos sorvete maravilhoso. Gente, eu vou pedir para vocês deixarem as suas redes, a rede do Aquilomba, para as pessoas poderem se conectar conosco e com vocês, caso tenham dúvidas, convites, negócios, propostas. Gostamos também. A gente tem um perfil no Instagram, que é o @aquilombaelas, tudo junto. Ele é um perfil fechado, porque é isso, a gente gosta de ter nosso espaço também. O grupo é exclusivo para mulheres negras e afro-indígenas. E a gente fez esse recorte bem específico, porque a gente precisa ter os nossos espaços. E o meu Instagram é mafranciuli. Ele é abertão lá, vai ter foto de criança, cachorro, periquito e papagaio. Mentira, não tem periquito e papagaio, mas é isso que tem. E o LinkedIn é Marina Franciuli. Também adiciono todo mundo lá. Tem um monte de gente no LinkedIn, é só me adicionar, manda lá mensagem e vou responder na medida do possível. Eu preciso justificar que o perfil do Aquilomba Elas, eu criei com muita emoção, um dia que eu tava muito, ai meu Deus, eu tô muito feliz, eu tô com tempo aqui. Eram muitas fotos pra ficar guardada na galeria. E tem muitas fotos legais, e aí eu preciso atualizar, porque essa pessoa aqui não... O outro episódio que vai ser de tempo, a gente vai falar sobre tempos. E aí eu preciso, de fato, atualizar e aceitar todo mundo dentro do perfil. E os encontros acontecem assim, ai, acho que esse mês não vai ter encontro. Aí começa a galera do grupo, vai ter encontro esse mês, vai ter encontro esse mês. Uma festa junina, 5 minutos tinha uma festa junina marcada. Vai ter festa junina da Quilomba Elas. Então, entrem lá no perfil, tá todo mundo convidado. Acessem lá, se eu demorar pra dar aceite, é porque é tempo, né? Tempo é vida, e às vezes a minha vida tá olhando pro outro lado. E eu sou a X Souza no Instagram, eu não sou criadora de conteúdo nem influencer, algumas pessoas ficam me pedindo isso. E aí eu falo tempo entre... E interesse, né? E conteúdo relevante, que, né, eu fico muito preocupada com isso. E no LinkedIn, acho que eu tô como X Souza também. Shirley Souza Lima, porque tenho, né, essa questão aí. Mas é isso. E um detalhe importante, a gente fala muito por um grupo de WhatsApp. Sim. Que também é um grupo em que você entra por convite, desde que você seja uma mulher negra ou afro-indígena. Então, você vai receber um convite de alguém que já tá no Aquilomba Elas. Ou pede pra entrar. Porque... Tem um monte de gente que pede pra entrar também. E tá super aceito. É isso. Essa coisa do convite é legal, né? É legal. Aí você é especial, recebeu um convite. Vem pra cá, vem pro Aquilomba. E muita gente fala assim, eu conheço uma pessoa, ela é muito legal, ela pode estar aqui no Aquilomba? Ela deve estar aqui no Aquilomba. Né? Esse é o espírito. É isso. Coletivo, né, gente? Formado por muitas pessoas. É isso, queridas. Ai, que maravilhoso. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada por estarem aqui, por trazerem essa conversa tão acolhedora, até o tom de voz tão
suave, acolhedor. É tão construtivo, né? A gente poder se dar as mãos assim, mais uma vez. Então eu agradeço demais. A porta aqui do estúdio está sempre aberta para vocês. Vocês são especiais demais para mim e para esse programa. Eu espero vê-las aqui com frequência. Muito obrigada por terem vindo. E é isso, gente. Acho que temos um programa. Até a próxima semana. Tchau!